Muito bom dia a todos, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus que está no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 12. A Palavra de Deus diz assim: Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Amém? O apóstolo Paulo nos mostra que vivemos, na verdade, ele nos alerta que vivemos numa constante luta. E a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades e espíritos malignos. Na verdade, o apóstolo Paulo nos mostra que o nosso inimigo não são as pessoas que estão ao nosso redor. Não é muitas vezes o nosso próprio eu, mas sim os dominadores deste século, os espíritos malignos. Então ele nos alerta que nós precisamos o quê? Nos revestir da armadura de Deus. Ele nos alerta que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, porque existem certos inimigos que não são visíveis aos nossos olhos. E muitas vezes eles tentam nos derrubar. Por isso que nós devemos sempre estarmos munidos da palavra de Deus, sermos cheios do Espírito Santo de Deus, para que possamos discernir o que está acontecendo ao nosso redor e de redor. Porque muitas vezes você se sente irritado, muitas vezes você se sente atribulado, muitas vezes você se sente oprimido, muitas vezes você se sente entristecido e não sabe o porquê. Muitas vezes você se sente magoado com situações que são tão simples. Uma palavra que uma pessoa fala e te deixa com raiva, às vezes com ódio da pessoa, mas o apóstolo Paulo mesmo nos ensina que nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Mas muitas vezes as outras pessoas também são usadas pelo inimigo para nos entristecer, para nos chatear, para nos abater, para nos deixar irritados. E nós temos que tomar cuidado com isso, para que nós não percamos o nosso senso, o nosso equilíbrio e acabemos caindo nas ciladas astutas do mal. Por isso, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos nos revestir da armadura, que nós precisamos avaliar corretamente a situação no seu contexto geral. Muitas vezes nós caímos nessas ciladas facilmente porque estamos, na verdade, desprovidos daquilo que Deus nos dá. Precisamos, de fato, sermos cheios do Espírito Santo. Precisamos, de fato, sermos cheios da Palavra de Deus. Precisamos estar revestidos da armadura, colocar sobre a nossa mente o capacete da salvação, colocar sobre os nossos ombros a couraça da justiça. Precisamos cingir os nossos lombos com o evangelho da paz e calçar os nossos pés com o evangelho da paz. Precisamos verdadeiramente estarmos vestidos dessa armadura para combater os dias maus. O próprio apóstolo Paulo nos diz isso. Precisamos entender o que está acontecendo ao nosso redor. A nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas sim contra os dominadores desse mundo, contra principados e potestades, contra espíritos malignos nas regiões celestes. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos estar atentos, que possamos estar cheios do Espírito Santo, que possamos estar sempre munidos da palavra de Deus, para que possamos combater o dia mau, para que possamos caminhar nessa terra como Cristo caminhou,
que possamos ter discernimento espiritual. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, entenda que nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra um inimigo que é invisível, que é astuto, que ruge como leão para tentar nos tragar. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que estejamos preparados, que estejamos revestidos da armadura e que possamos sempre estar cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã. Querido soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, ter entendimento, ó Deus, que nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, Pai, mas sim, ó Deus, contra o inimigo invisível, Deus, invisível, que é astuto, ardiloso e que tenta, ó Deus, nos preparar ciladas e nos derrubar a todo momento, Pai. Por isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, ajuda-nos, ó Deus, reveste-nos, ó Deus, da tua armadura e faz-nos, Senhor Jesus, ter discernimento espiritual. É o que eu te peço nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, tenha um ótimo dia. Não se esqueçam, você que não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, curta esse canal, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis para que outras pessoas também possam ser alcançadas em nome do Senhor Jesus Cristo.